O pessoal de casa, boa noite a todos. Como o Gustavo falou, que seria o programa Viva a Vida, mas felizmente incorporado aqui ao primeiro encontro virtual. Então, agradecer a todos vocês a presença. Quem estiver em casa, puder compartilhar esse vídeo, fazer com que a doutrina espírita ganhe espaço, que as redes sociais sejam um ponto de consolo e esperança, que é o tema desse evento. Falava com o Arthur mais cedo aqui, que apenas no Facebook ontem passaram pelo Facebook 200 mil pessoas, e isso é uma felicidade. A gente não tem os números do YouTube ainda, mas é uma felicidade muito grande poder estar participando desse momento. E ontem, Arthur, a gente foi até meia-noite. Pois é. Então, a gente também gostaria que um dia, né, fosse até meia-noite. Brincar aqui que a Rede Amigos Espíritas é vida inteligente na madrugada, né? Obrigado. Fazendo analogia ao programa Altas Horas, do Serginho Grossman. E foi bem bacana, a gente estava cansado, mas feliz. Né? O Gustavo tinha até colocado um pijama, mas depois botou uma blusa, que foi tão interessante, foi tão bacana. E boa noite, meu amigo. Tudo bom com você? Boa noite. É uma alegria estarmos aqui juntos, né, para termos esse momento. O Viva a Vida é incorporado dentro do encontro, né, a gente manter essa dinâmica aí do bate-papo, conversarmos sobre Jesus, sobre o Evangelho, a doutrina espírita. É sempre uma alegria podermos estar juntos, também com todos aí que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. A nossa gratidão pela oportunidade, que Jesus nos inspire nas reflexões nessa noite. Bacana, Arthur. E, Arthur, hoje nós vamos estudar o capítulo 127. Então, quem está em casa, se quiser abrir o livro Fonte Viva, uma obra mediúnica do benfeitor Emmanuel, onde ele fala da humanidade real. Humanidade real, de um dos versículos, talvez que eu mais goste do Evangelho, que eu mais me simpatize, onde Pilatos diz: Eis o homem. João, capítulo 19, versículo 5. Arthur, poderia fazer uma introdução para a gente sobre Olha, esse momento do Cristo? esse versículo, como você falou, né, esse é um versículo que ele ilustra muito bem o que é essa ideia, né, essa profundidade do estudo do Evangelho, porque até mesmo das falas de Pilatos, Emmanuel vai tirar reflexões para nós, dando-nos a entender também, implicitamente, que no que diz respeito à vida, à tarefa do Cristo, todo aquele entorno, tudo ali em volta é lição, é recurso de aprendizado, até aquilo que a gente menos esperaria, ou seja, da boca de Pilatos saíram palavras inspiradíssimas. Não é só essa frase de Pilatos que Emmanuel vai comentar. No livro Vinha de Luz, capítulo 100, ele comenta outra fala de Pilatos, num capítulo muito belo, que faremos do mestre, o que fazemos do mestre, quando ele comenta a fala de Pilatos, né, que farei eu de Jesus, o Cristo? Então, assim, é como se ele nos dissesse que, até mesmo sem saber, né, esses espíritos, até mesmo Pilatos, por exemplo, trazia-nos reflexões, trazia ali falas inspiradas no contexto do Evangelho, até numa situação difícil, como é aquela em que ele traz essa frase, né, só contextualizando, Jesus havia sido preso já, estava naqueles processos ali do julgamento, que ficam para nós mais claros a partir do livro Há 2000 anos, que nos mostra muito mais desses bastidores, do que foi, Jesus é mandado para cá, Jesus é mandado para lá, né? Primeiro o julgamento ali, ou primeiro ele é preso pelo Sinédrio ali, depois é mandado para Pilatos, depois Pilatos manda para Herodes, Herodes devolve, escarnecendo, né, do Cristo. Então Jesus é ali vestido com a túnica, né, como se fosse um rei, porque era a afirmação que se fazia a respeito dele, né, que ele seria o rei dos judeus. Então, para escarnecerem desse título, né, dessa realeza de Jesus, eles que estavam ainda muito presos à realeza e aos poderes terrenos, eles o vestem assim. Então, vestem ele com aquela túnica,
colocam-lhe a coroa de espinhos e lhe dão um pedaço de cana como cetro. E então Pilatos vai apresentá-lo à multidão, naquele momento fatídico, né, que ele apresenta o Cristo à multidão, e então ele tem essa frase que marcou os séculos, em latim, ecce homo, né, que inspirou aí muitos pintores, muitas obras de arte, e ele não tinha dimensão do que ele falava ali, né, e é isso que Emmanuel quer nos mostrar. Como Pedro não tinha dimensão do que falava, por exemplo, quando diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, não foi você que falou isso, Pedro. Não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus está dizendo para nós, na boca desses espíritos, muitas vezes não eram eles que falavam, eles não tinham ideia da dimensão do que falavam, até mesmo Pilatos, com uma fala como esta. Eis o homem. Então a gente vai ver Emmanuel falando, ele não apresenta eis a vítima, eis o prisioneiro, eis o preso. É como se ele intuísse que aquele não era um prisioneiro, ele não estava preso, ele não era uma vítima, ele não era um criminoso, ele era ali esse homem aí com H maiúsculo, que Emmanuel faz questão de colocar, né? A gente vai entender esse homem no sentido de ser humano, o arquétipo do ser humano. Então acho que essa frasezinha, curtinha, veja só, nós temos aí 3 palavrinhas. Eis o homem. Emmanuel nos tira uma lição dessa. Eu acho que esse é o espírito do estudo do Evangelho, é entender que tudo que diz respeito ao Cristo é lição. Tudo que envolveu a vida do Cristo na Terra é lição pura, é mensagem viva que nos cabe extrair. Então, acho que esse versículo, como você falou, ele é um versículo de muito destaque. Eu gosto muito dessa mensagem, desse capítulo. É bacana, Arthur, porque me veio à cabeça o que você também falou sobre o arquétipo, né? Porque Jesus é o arquétipo das leis divinas, né? E talvez trazendo, como o programa é Viva a Vida, trazendo para o nosso cotidiano, das nossas ações, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, seria talvez, eu queria até bater uma bola com você sobre isso, talvez seja Jesus, eis o homem, ou seja, perante nós todos, perante a lei divina, o que fazer? Isso. Né? Eis o modelo, né? Como se ele já dissesse. Eis as leis divinas. O que vai se fazer com relação a isso? Isso. Né? Que é, inclusive, né, fazendo o gancho, aquela outra mensagem que citei, que Emmanuel comenta também um outro versículo, outra fala de Pilatos, no livro Vinha de Luz, capítulo 100, é exatamente essa a ideia da mensagem. O que fazemos do Mestre? Porque Pilatos fala assim, o que farei eu de Jesus o Cristo? E aí Emmanuel vai comentar a mensagem dizendo assim, uns pegam Jesus e transformam ele no apoiador das suas ilusões. Uns querem pegar Jesus e transformar ele naquele que patrocina as suas conveniências, né, as suas ilusões. Agora, com consciência, o que temos feito do Cristo em nossas vidas? Diante desse modelo que nos foi apresentado, eis o homem, o modelo, né? E até aqui uma ponte interessante, já aproveitando, né, que o versículo já dá para a gente... Né, Emmanuel aqui revela-se o discípulo de Paulo, porque como nós sabemos, e Neio Lúcio nos revela isso, né, lá no livro Colheita do Bem, ele foi acolhido pelo apóstolo dos gentios após a sua desencarnação em Pompeia e vem sido, digamos assim, tutelado, né? Tem sido tutelado pelo apóstolo dos gentios desde então. Por isso, esse amor profundo que ele revela por Paulo nos comentários, nas obras e tudo mais. E ele, inclusive, nos revela que o conheceu pessoalmente enquanto Públio Lentulus, uma mensagem que está lá no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel. Por quê? Emmanuel vai trabalhar aqui um conceito que Paulo trabalhou, né? Um conceito que Paulo percebeu, e foi até um pouco do que a gente conversou ontem, um pouco não, foi tudo que a gente conversou ontem na palestra O Homem Moral e o Homem Carnal. Paulo, e a gente não se cansa de se impressionar com a capacidade de Paulo, né? A gente falava hoje mais cedo também com a Luísa. Tendo o que ele já tinha de base da primeira revelação, o quanto esse homem conseguiu entender onde o Cristo entrava, né? Onde ele encaixava, a grandeza de fato do Cristo. Então, na primeira carta aos Coríntios,
lá no capítulo 15, versículo 45, Paulo vai trabalhar essa ideia assim, de dois arquétipos do homem, do ser humano. O primeiro ele chama de primeiro Adão, e o segundo ele chama de segundo Adão. Então, já fazendo uma conexão lá com Gênesis, né? E ele diz que o primeiro Adão é alma vivente. Então, o que é o símbolo do primeiro Adão? O ser humano que nós temos sido. O primeiro Adão, que está lá no Gênesis, a metáfora, ele é o símbolo daquele que, iniciando o processo de conhecimento das leis divinas, de tomada de consciência das leis divinas, porque se a gente lê o Gênesis, ele recebe orientações divinas, né? Não faça isso. O que ali está representado? O conhecimento da lei. Quando ele é chamado ao testemunho da aplicação daquilo, o que ele faz? Ele segue a orientação divina ou ele vira as costas por orientação divina e diz, eu vou fazer a minha vontade, o meu desejo. Então, esse primeiro Adão, ele é o arquétipo do egoísmo. O ser que se centra em si mesmo, faz da sua vontade a lei e volta as costas à lei divina. Então, é a criatura autocentrada, centrada em si mesmo, que ainda não aproveita a lei divina, que já recebeu os conhecimentos que já recebeu, volta as costas para isso e cria, nesse processo, as aflições, as angústias. Por isso que ele é expulso do paraíso. A consciência já estava esclarecida, agiu em desarmonia com a consciência, é expulso do paraíso. Sofrimento, aflição. Então, o primeiro Adão é o nosso, somos nós. Nós somos o primeiro Adão. Sim. Mas a misericórdia divina nos manda um segundo Adão, que é o quê? É o projeto completo, né? Porque lembrando, no Gênesis, o homem foi feito imagem e semelhança. Mas até então não tínhamos o projeto completo. Então o Criador fala assim, vou mandar o Adão pronto, né? Aquele que é o Adão referencial. O segundo Adão para Paulo, então, é o Cristo, o Espírito vivificante. E olha que interessante, o primeiro Adão, no jardim, voltou as costas para Deus, cumprindo seus desejos, seus caprichos. O segundo Adão, no jardim do Getsemane, o que ele faz? Pai, que seja feita a tua e não a minha. Então ele inverte. Então, por isso que Paulo trabalha esses dois. Nós temos o primeiro Adão, que somos nós, ainda muito presos ao reino do eu, e o segundo Adão, que já está perfeitamente integrado ao reino de Deus. É o ser humano completamente integrado à lei divina. É o Cristo de Deus. Eis o homem, o projeto acabado do ser humano, né? Então, olha para você ver como que Paulo trabalhou isso, e é isso que Emmanuel vai resgatar aqui. O conceito paulino. E bacana que o Paulo, ele coloca Jesus como novo sumo sacerdote. Isso, ele vai trabalhar a ideia do sumo sacerdócio, que é a nossa ideia do governador espiritual do orbe. Então, Paulo já percebia isso, né? Ele é a nova aliança, né, Arthur? Exato. Então, assim, quando a gente vai estudando Paulo com a ótica espírita, a gente vai vendo, meu Deus, né? Aonde ele conseguiu chegar de entendimento. Então, quando ele apresenta esse conceito do sumo sacerdote, lá na Carta aos Hebreus, ele está falando disso. Quem é na Terra o Espírito que intermedia a humanidade terrestre e o ser divino, o Criador? O Cristo. Porque sacerdote é o quê? Intermediário. Quem é que faz a ponte entre a humanidade terrestre e o Criador? O Cristo. Então, esse homem conseguiu acessar isso lá, 2000 anos atrás. E aí depois ele volta no Livro dos Espíritos, aí a gente vê que é Paulo mesmo falando, questão 1009. Novamente, né? Novamente, exatamente. 1009. É uma questão respondida por vários espíritos. Aí ele diz assim, falando a respeito de Jesus, que nele está ali idealizado o objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo e do bem. Poderíamos acrescentar aí, lembrando Leon Denis, da verdade, do belo e do bem, né? A verdade, o belo e o bem, que Leon Denis gosta tanto. O culto harmonioso, e ele acrescenta, ele é o arquétipo humano, o homem hífen Deus. Olha, essa expressão, homem hífen Deus, toda vez que eu leio ela, eu fico assim, meu Deus, por quê? Ele é o hífen entre o ser humano, o primeiro Adão, e o divino, Deus. Ele é o homem hífen Deus. Ele é a ponte. É a ideia do sumo sacerdote.
é o que você lembrou aí. Ele é o sacerdote. Essa lacuna, né? Que nos falta para nos completarmos, né? E o referencial, né? O arquétipo, o tipo principal, né? Essa ideia de arquétipo, o tipo principal. Então, assim, a gente, quando vai juntando, veja, aqui, a partir desse versículo, nós juntamos Gênesis, primeira carta aos Coríntios, Livro dos Espíritos e Emmanuel. Nós juntamos 4 obras num versículo de 3 palavras. Isso é estudo do Evangelho. Entendeu? Isso é miudinho, isso é NEP. Essa é a ideia, né? Quando a gente fala de estudo do Evangelho. Não, e se nós fôssemos aprofundar mais, o Simão Pedro está aqui vivo, dando um abraço para a gente, poderíamos pegar várias outras obras, né? Vixe. E não acabaria o programa hoje. Exatamente, amigo. Essa que é a benção, né? Vai puxando o fio do novelo, só vai saindo luz, só vai saindo benção. Tem um amigo meu que diz, Arthur, que tem certas coisas na vida que você puxa uma pena, sai uma galinha. Eu acho que o estudo do NEP é isso, sabe? Você puxa um versículo e sai uma obra pronta, né? A lapidar, estudar, tudo mais. Que era bem a ideia do estudo, né? Naquela época, eles tinham até um nome para isso, rarizar. É um colar de pérolas, né? Você tem um fio condutor e você vai só acrescentando pérolas. Você vai juntando versículo, que era o que os mestres rabínicos já faziam naquele tempo, e que depois Padre Damiano, ali com Alcione no Renúncia, veio trazer de volta para a gente, que é o que hoje os miudinhos, os NEPs, os estudos do Evangelho se propõem a fazer. É bacana. E depois, quando a gente estiver mais para o final, é bom a gente divulgar um pouco esse trabalho do NEP, né? Trazer essa força que o NEP tem e precisa ter quanto ao estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. Arthur, aqui no capítulo 127, as pessoas que estão chegando agora, a gente está estudando a Humanidade Real, capítulo 127 do livro Fonte Viva, Eis o Homem, né? Isso. Por mim, já parava aqui, já foi bastante coisa, mas o Emmanuel traz algumas considerações. Apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, Arthur. Né? Exato. Nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Ou seja, aí nós temos justamente essa quebra de paradigma que a gente vai ver no Cristo, né? Porque o primeiro Adão, o homem terreno, como ele se valoriza, se engrandece? Com os títulos exteriores, com aquilo que ornamenta o que é transitório, né? E que é muito frágil. Até então, era essa ideia de grandeza que se tinha no mundo. Os imperadores, né? Os discípulos mesmo estavam com essa ideia. Até pouco tempo antes de Jesus ser preso, quando ele é recebido como o rei, né? A entrada triunfal, os discípulos já estavam disputando cargos, já estavam achando quem que seria o braço direito, o braço esquerdo, né? Quem que ficaria ali. Então, eles estavam com essa mentalidade, que foi o que todo o tempo Jesus tentou desconstruir, apresentando um outro tipo de realeza, um outro tipo de messianato, porque se esperava muito o Messias davídico, né, triunfante, num cavalo de guerra, num trono de glórias. Ele entra com um burrinho, humilde, né? Ele entra com um burrinho em Jerusalém. Claro, pede licença, né? Para pegar o burrinho. Pede licença para pegar o burrinho. Exato, pede licença para pegar o burrinho. A profecia de Zacarias. Zacarias, cumprindo a profecia de Zacarias e também transmitindo essa mensagem, né? Da diferença do seu messianato. Porque o cavalo, naquele tempo, estava mais associado à questão da guerra e tudo mais. E o burrinho sempre foi o símbolo da humildade, da simplicidade e tal. Então ele está falando assim, olha, ele está tentando, a gente vê Jesus tentando a todo momento desconstruir esse entendimento. Então, olha, meu messianato, a minha missão, a minha realeza é diferente. Lembra lá do Evangelho segundo o Espiritismo? A realeza de Jesus é outra realeza que nós estamos falando aqui. O meu reino não é deste mundo. Aí, última ceia. Entra na última ceia, os discípulos ainda estão discutindo quem que era o maior deles, né? E Jesus, o que faz? Veste-se como servo, lava os pés. Como a dizer assim, gente, vamos inverter a lógica. Grandeza a partir daqui
dignidade, né? Glória, a partir daqui, é serviço, é apagar-se, é fazer-se pequeno. Ele inverte o tabuleiro, ele inverte. E é tão interessante isso, porque eu estou relendo agora 2000 anos, e aí a gente sempre lê com um olhar diferente, e é exatamente o que a gente vê entre Lívia e Públio. O choque dos valores. Porque Públio, ele era o romano, então para ele tinha muito orgulho da família, do patriciado, aquilo para ele era honra. Aquilo para ele era dignidade. Dele, né? Isso, as tradições, né? Então, misturar-se aos servos era algo baixo, era algo vil, e a Lívia estava querendo fazer aquilo, ele não entendia, né? Nem a Calpurnia, depois, que era a grande amiga da Lívia, não conseguiu entender num primeiro momento. Então, a gente vê um choque de virtudes, porque o Cristo ele veio apresentar um quadro de virtudes completamente diferente e desprezado. Né? Desprezado até então. Tem até aquela mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, aquela que fala da obediência e da resignação, né, de Lázaro, e ele fala assim que o Cristo foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pelo mundo antigo. Por quê? Para eles, honra era revidar. Honra era defender, se preciso fosse com o sangue, a família, os valores da pátria. E Jesus fala, honra é servir, é perdoar até as últimas circunstâncias, é apagar-se para engrandecer. Dignidade não é revidar, é ter a coragem de sacrificar-se pelo bem comum, de silenciar, muitas vezes, diante, né, dos ataques e das ofensas. Então ele inverte, ele vira o tabuleiro. E ele inaugura um novo tempo para a humanidade. Então é isso que a gente está vendo aqui, né? Nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Não era um triunfador. Era um triunfador espiritual, mas não terrestre. Eu venci o mundo, não no mundo. Não no mundo, né? O Arthur, é interessante se a gente fizer a comparação aqui. Eu vou fazer duas. Aí você discorre sobre elas. O Zé Aparecido é o grande idealizador da Rede Amigo Espírita. A gente descobre que ele vai desencarnar amanhã. Aí todo mundo se junta aqui para falar, não, eu vou substituir. Quer dizer, a pessoa está ali falando que vai morrer, que vai ser entregue aos fariseus e as pessoas disputando entre si. Talvez também como o Chico. Aí eu fazendo outro paralelo, todo mundo sabendo que o Chico já era debilitado, passava por dificuldades, passava por situações que ele não conseguia mais expressar o seu modelo mental naquele corpo físico frágil, e as pessoas disputando, não, quem vai ser o novo Chico? Né? Quem vai assumir o cargo? Né? Talvez, e muitas vezes pensando no cargo, né? É a mesma. E não nos encargos, né? Ou seja, muitas vezes pensa no cargo, né? Ou seja, no destaque, no renome, mas quem quer assumir os encargos do reino? É como se Jesus estivesse falando assim para os discípulos, né? Esqueçam o cargo. Quem que vai querer assumir os encargos? Num primeiro momento, debandou geral. Mas depois, a gente vai ver, né? Ele, como bom pastor, reagrega as ovelhas e fala assim, agora vamos pensar em termos de encargos mais do que cargos, vamos pensar em termos espirituais mais do que segundo os padrões ilusórios do mundo. Então, é por isso que Jesus é um divisor de águas, né, na história da humanidade, porque ele inverteu, assim, ele conseguiu fazer com que aquilo que era alto tornasse baixo, o que era baixo tornasse alto. É o que João Batista fala, né? Ele vai aplainar o que é alto, ele vai subir os vales e vai descer os montes. Ele inverte. Né? O que era monte antes, agora é vale. Né? É o que a Lívia passa. Ela falou assim, para mim isso agora é nada. Né? Essa questão das coisas familiares, as honras do patriciado, Lívia vai gradativamente colocando isso em último plano, ao passo que aquilo que antes ela não entendia, aquela humildade, aquele serviço, aquilo foi subindo, né, aos planos mais elevados. É o que se opera no espírito que acolhe o Cristo, que deixa lá o homem carnal, como diz Kardec, Paulo, e busca esse homem moral, esse homem espiritual do qual o Cristo é o arquétipo. O ato engraçado, que é interessante, que eu também estou lendo o livro Há 2000 Anos de novo, aí, ó. E a Lívia, e eu fico... E assim, ao ler, eu estou dizendo aqui como leitor, o meu coração fala, Lívia, quando ela sai da sala de Pilatos, sim, vai para casa e é caluniada, né? É Púlvia, né? Começa
a nutrir sentimentos menos nobres com relação ao Publio Lentulus e tudo mais, a Lívia tinha que se defender. E eu falava, gente, por que ela não se defende? Por que ela não se defendeu? Mas ela lembrou do Cristo. E é exatamente esse ensinamento aqui. É uma sequência, né? Que ela fala, traído, não se rebelara, preso, exercer a paciência, humilhado, não se entregou a revides, esquecido, não se confiou à revolta. Ou seja, eu aqui, estudando Espiritismo, buscando ser alguém menor, torcendo para ela se defender. Né? Isso que é o lindo, né? Assim, desses mártires, né? Ali ela acolheu o Cristo na sua inteireza, tanto que ela tem aquela experiência espiritual com ele, né? Ela vai ver ele na cruz lá, né? Ela está olhando de casa, vê ele lá, ele conversa com ela e fala, minha filha, está chegando a prova, mas não se esqueça, você pode perder todo mundo, mas você tem a mim. Ou seja, o que mais você precisa? Né? Estarei contigo sempre. Então ela troca tudo por esse tesouro, entendeu? Você lembra aquela parábolazinha, uma das menores do Evangelho? Do tesouro escondido. Quem achou esse tesouro, amigo? Quem achou esse tesouro? Tudo mais é pobre, é pequeno diante da magnificência que se encontra nessa comunhão. É o que ela achou. É o que deu a ela força para suportar 25 anos de renúncia no lar, sob essa calúnia, sem nunca tentar ali, né? Então, como? De onde? É isso aqui. Né? É o Cristo marcando aquele espírito e moldando segundo esse arquétipo. É impressionante, e tem uma fase da vida do Divaldo que ele começa, Arthur, isso não consta no filme, mas em alguma biografia dele, da Ana Lande, não sei se você tem essa biografia, que é bem interessante sobre a vida do Divaldo, que ele começa a juntar um conglomerado, um compêndio de provas para provar que ele estava certo sobre tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele vivia. E quando ele estava pronto para provar a sua inocência perante as pessoas que o criticavam, o julgavam e o apedrejavam, a Joana falou, Divaldo, se as pessoas não confiam nas suas atitudes, suas provas não valem de nada. Né? Se as pessoas não confiam na sua vida, né, e tudo mais, porque isso nos traz a dificuldade enorme, e eu me colocando aqui como um paciente no mundo, na Terra, né, o Cristo diz que aqui é um grande hospital, o quanto é duro, Arthur, a gente receber uma calúnia quieto, o quanto é duro nós recebemos, seja de um familiar, de alguém no âmbito religioso, de alguém no âmbito profissional, o quanto que é duro ainda recebermos calúnias, traições, humilhações, o quanto ainda o Cristo inverteu os valores, mas o quanto que ainda nós puxamos a corda ao contrário, né? Eu me lembro do Chico também, né, que passava essas provas muito, muito difíceis, principalmente ali no início, né, muitas pancadas, inclusive do próprio movimento espírita, e o Emmanuel com aquele jeito dele, né, amoroso, ele dizia assim, Chico, com relação a isso não se preocupe, porque é o martelo que tortura o prego que o torna mais firme. Então, quanto mais martelada, mais o prego afunda. Bem, digamos, esses professores, né, que vão mostrando o quanto nosso ideal é ideal divino mesmo, o quanto é ideal pessoal, personalíssimo ainda, o quanto há de nós na obra e o quanto há do Cristo. Quanto mais há do Cristo na obra e menos de nós, menos esses espinhos nos ferem, assim, não que não vão nos ferir, mas quanto mais há do Cristo em nós, mais a gente consegue sobrepor-se, né, assim como ele o fez, a essa ideia. Eu acho que essa é a grande proposta. Eu digo sempre que o grande lema do cristão é o lema de João Batista, não por acaso ele é o precursor. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Essa é a síntese que nós estamos dando aqui, né? A gente falou do primeiro Adão, o segundo Adão. É preciso que o segundo Adão cresça em nós, que o Cristo cresça em nós, porque quanto mais ele cresce em nós, mais
afirmamos, né, na tarefa, mais nos consolidamos na tarefa. E lembrando aquilo que você falou, lembrando a história do Divaldo, né? Aí a vida é o que fala por nós, né? As obras é o que falarão por nós, o testemunho é o que falará por nós, que foi, mais uma vez, lembrando Pilatos, quando Pilatos pergunta a Jesus, o que é verdade? E Jesus não fala nada. Como dizer assim, a minha vida foi um compromisso inteiro, integral com a verdade. Se a minha vida ainda não foi capaz de convencê-lo, Pilatos, não serão as minhas palavras que o farão. Como dizer assim, que para ouvir a verdade, não se ouve a verdade com os sentidos do corpo. Não se ouve a verdade, o homem terreno ainda. Para ouvir, para acessar realmente a verdade, é preciso buscar esse homem espiritual. É preciso ouvir com a acústica da alma. E aqueles que ainda não conseguem, nem pela obra, nem pelo testemunho ouvi-lo, não serão as nossas palavras que o farão. Portanto, sigamos servindo e como diz Emmanuel, Jesus nos conhece, e isto basta, né? Ele sabe das nossas melhores intenções, e aí vai se buscando arrimo nele, né, diante desses testemunhos, para dar outra face, porque isso aqui que Emmanuel está dizendo são desdobramentos daquele ensinamento de Jesus, sempre a outra face. Então, a face que nos foi dada é da traição, eu devolvo com a resignação. A face que nos foi dada é da humilhação, eu devolvo com a serenidade. A face que foi dada é do escarnecimento, eu devolvo com a face do perdão. Esse é o trabalho do cristão, que é bem lá o que está na prece de Francisco de Assis também, né? Ser o contraste, sempre apresentar a face luminosa onde foi apresentada a face sombria. Arthur, o Simão está aqui online também, e talvez eu não vá conseguir. Eu gostaria que você talvez desmembrasse essa filosofia que o Simão trouxe, esse pensamento que foi muito lúcido, mas ao mesmo tempo emocionante para as pessoas que estavam assistindo a gente, porque essa questão de dar outra face, o que uma mão faz, a outra não deve ver, como que isso se traduz na vida cotidiana? Então ele falou, Rafael, você sabe quantas batidas você tem no coração por minuto, num dia, no ano? Eu falei, não. Você sabe quantas vezes você piscou? Eu falei, não faço ideia, né? Então, meu amigo, a mesma coisa é com o amor, porque um dia nós agiremos naturalmente no sentido de amar, porque ainda estamos naquele choque, né? De limpar o vaso completamente, limpar o vaso das imperfeições, e ficamos com um pé aqui e outro lá. Sim. Né? Até que um dia a gente alcance esse amor natural, esse amor espontâneo. Às vezes, você faz o amor, mas você não contabilizou, você não cobrou, você, né? Exato, é quando houve uma mudança de natureza, de fato, né? Aquilo se converteu na resposta natural, ou seja, você consolidou um hábito. O Emmanuel tem uma frase que eu gosto muito, a disciplina antecede a espontaneidade. Então, a gente está indo no processo da disciplina em vias de construção dessa espontaneidade, que é quando eu, de fato, imprimo essas características desse modelo, um pouquinho mais dessas características desse modelo em mim. Paulo usa muito isso nas suas cartas, ele usa a seguinte expressão, quando nos revestimos de Cristo. Ele vai falando, a ideia é que cada vez mais a gente vai se revestindo de Cristo, como se fosse várias mãos, sabe? Pintura. Você dá uma primeira mão, depois você vem e passa uma outra mão, até que um dia a gente estará integralmente revestido do Cristo. E aí, como Paulo, né? Já não sou mais eu quem vive, mas aí já é o Cristo que passa de fato a viver e operar por nós, em nós, até porque despertamos esse nosso Cristo divino, né? Esse nosso eu divino interior. Então essa é a ideia. E Kardec pergunta isso para os espíritos, se eu não me engano, na questão 894 de Livro dos Espíritos. Ele pergunta assim, mas aqueles para os quais o bem parece tão natural, tão espontâneo, eles terão o mesmo mérito, assim? E os espíritos respondem, esses lutaram outrora e triunfaram, o bem já se lhes tornou um hábito. O bem já se incorporou de tal modo neles que é a resposta natural. Aí, como você bem lembrou, Simão usa muito esse exemplo, né? Aí a mão esquerda já não sabe o que dá direito, porque já é algo tão natural que nem chama atenção em você.
já é o seu modus operandi, o seu novo modo de operar. Também Paulo diz, em Cristo somos novas criaturas. Né? Bacana. Arthur, tem um trecho aqui de um livro que eu acho que você não gosta. Quase não gostamos desse aí, hein? Quase não escorre aqui umas Eu acho que coisas você quando a não gente fecha leu, as páginas. né? Eu vou ler um trecho aqui. Eu gostaria, antes da gente finalizar, que você destrinchasse ele para a gente, porque Claro. é de um valor, de um conhecimento incrível. Porque Paulo, acometido na caverna, lá na página 273 aqui da minha edição, triste, magoado, chateado, foi quando Estevão e Abigail aparecem para ele, e daí surge aquela famosa frase: ama, trabalha, espera, perdoa. Mas antes dele falar esses verbos de criação, de construção, Abigail fala para ele com muito carinho: reclamas, companheiros, concordes contigo nas edificações evangélicas. No entanto, é preciso lembrar que Jesus não os teve. Os apóstolos não puderam concordar com o Mestre, senão com o auxílio do céu, depois da ressurreição e do Pentecostes. Os mais amados dormiam, enquanto ele, agoniado, orava no horto. Uns negaram, outros fugiram na hora decisiva. Concorda com Jesus e trabalha. O caminho para Deus está subdividido em verdadeira infinidade de planos. O espírito passará sozinho de uma esfera para outra. Toda elevação é difícil, mas somente aí encontramos a vitória real. Recorda a porta estreita das lições evangélicas e caminha. Quando seja oportuno, Jesus chamará ao teu labor os que possam concordar contigo em seu nome. Olha que lindo isso, né? Lições de Abigail. A gente não sabe nem onde ela deve estar agora. Amigo. E a gente percebe uma constante, assim, nos espíritos superiores, né? Nesses espíritos que nos ampararam, Emmanuel e tantos outros. O que é o grande convite deles diante de cada luta nossa, de cada prova nossa? Mudar o referencial. Porque se eu estou olhando, por exemplo, só para o outro, que está me gerando dificuldade, que no meu modo de ver está sendo um calo, está sendo difícil, se eu olhar só para ele, grandes as chances de, levado aí pelo orgulho, pela vaidade, eu cair na impaciência, eu cair na revolta, eu cair no ataque e tal. Então, o que os espíritos sempre nos conclamam? Olha para o Cristo e depois olha para ele. Então, antes de cada dificuldade, diante de cada dificuldade da sua vida, de cada prova, de cada desafio, de cada pessoa difícil, olha para o Cristo e depois olha para ele. Olha, né, enxergando você perante o Cristo. Então tá, o indivíduo está sendo difícil, desafiador, está te exigindo aí cotas abençoadas de perdão. Quanto você está exigindo do Cristo há séculos? Porque quando você tem essa perspectiva, você fala assim, meu Deus, como é que eu estou cobrando do outro? O que eu estou pedindo do Cristo há séculos? Muitas vezes mais. Essa é a ideia da parábola lá do credor incompassivo. Ele está com uma dívida gigantesca, mas ele está focado na dívida mínima daquele que está devendo para com ele. Mas ele esqueceu que tem uma dívida gigantesca, se ele olhasse e lembrasse do Senhor, que está ali pendente por misericórdia. Então, os espíritos superiores, e Abigail faz isso, Emmanuel sempre faz isso, nos convidam a fazer o seguinte, meu irmão, antes de agir assim com aquela pessoa, antes de falar isso, antes de fazer aquela besteira, olha da sua perspectiva para o Cristo. Qual o abismo, né? Qual o tamanho da dívida? Qual o tamanho aí da misericórdia? Porque depois que você vê o tamanho dessa misericórdia, você vai se sentir constrangido a ter uma misericórdia desse tamanho aqui para com aquela pessoa. Porque você vai ver o tamanho do amparo e você não vai ter força, coragem de ser duro e intransigente diante do quanto você tem recebido. Percebe? É isso que a Abigail está falando. Paulo, está difícil, não tem gente compreendendo. Olha para o Cristo. Olha para o Cristo que na hora vai passar. Porque você vai ver que ele, a quem tanto amas, não tinha. E se ele não tinha, quem somos nós para exigir ter? Se ele não teve, quem somos nós? O discípulo é maior que o mestre? O discípulo pode pedir regalias que o mestre não teve?
Então, tudo aquilo vai desvanecendo em nós. Tudo que é ímpeto, tudo que é raiva, tudo que é revolta, quando se olha para o Cristo, aquilo se apaga. Porque não tem como manter diante da luz do Cristo essas sombras. Se você olha sinceramente, né? Se você vai de coração aberto. Então, esse eu acho que é o grande convite, né? É falar assim, deixa de olhar para o primeiro Adão, olha para o segundo Adão, né? Deixa de olhar para trás, vamos olhar para frente, porque aí as perspectivas mudam sempre. E é impressionante o que Paulo diz, né? O amor de Deus, talvez não com essas palavras, mas o amor de Deus é constrangedor. É, o amor do Cristo nos constrange, isso mesmo que ele diz, o amor divino, o amor do Cristo nos constrange. Constrange. Porque a gente se lembra agora, estou me relembrando de uma passagem do livro Voltei, do irmão Jacó, Frederico Figner. É impressionante, porque havia um homem que cometeu um assassinato nesta encarnação ainda, mas, porém, depois daquele assassinato, ele decidiu se arrepender, se juntou a causas do bem, fez ações, atitudes completamente confinados, consoante com as atitudes de Jesus. Ele se reparou ali naquele momento, assim como Paulo reparou a vida dele na própria vida. A própria vida, exato. Mas ele se assustou quando estava próximo a Bezerra de Menezes, indo para esferas superiores, e não queria ir. Ele berrava, eu sou assassino, eu sou assassino. E Bezerra tenta controlar, não, mas meu filho, você fez coisa boa, calma, não é assim. Né? Paulo diz isso. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que é a própria experiência dele, né? Ele diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É mais ou menos assim, não importa o tamanho do buraco ou a profundidade do abismo, o amor divino é sempre muito maior do que isso. Que é o que ele sente, né? Quando ele cai do camelo em Damasco, ele fala assim, que amor é esse que veio me buscar aqui, nessa sombra que eu tô? Que amor é esse que veio me buscar nesse buraco que eu tô, espiritual? Que amor é esse? Qual a resposta a um amor desse? Amar de volta. Por isso que João diz, nós o amamos porque ele amou primeiro. Porque quando a gente estava lá no buraco, lá atrapalhando a obra do bem na terra e no mundo, o amor dele foi lá nos visitar. E aí a gente não consegue retribuir esse amor senão amando de volta. É bacana. Arthur, para a gente entrar aqui no momento final de reflexões, gostaria de fazer um pedido a você. Estamos aqui quase com 400 pessoas ao vivo, também deve ter gente no Instagram assistindo a Rede Amigo Espírita. Continue assistindo o encontro, teremos muita gente. A gente não vai até meia-noite hoje, eu acho, né? Ontem fomos até meia-noite, foi muito intenso, foi muito bacana, muito vivo, mas para as pessoas, Arthur, que estão em casa, Arthur, as pessoas que estão em confinamento, as pessoas que estão precisando se reerguer, as pessoas que estão precisando também aspirar essa trajetória de Paulo, sentir esse cheiro de tinta fresca que o Evangelho nos traz, no sentido dos verbos do Cristo. Porque ele nunca falou, fique no chão. Ele nunca falou, caia, fica aí mesmo, pisa nele. Né? Os verbos divinos sempre nos solicitou outras formas de nos reconduzir ao caminho de Deus. Então, Arthur, o que você poderia sintetizar para nós como o evangelho pode reerguer um ser humano? Eu acho que a primeira questão a lembrarmos é aquilo que ele mesmo nos deixou, né? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, isso não padece dúvida mais. A grande pergunta para cada um de nós é: queremos estar com ele até a consumação dos séculos? Então, lembrar desses verbos imperativos aí que você falou. Levanta e anda. Toma sua cruz e segue, né? Ou seja, sempre esses verbos concitando ao movimento, ao erguer e ao avançar. Ou seja,
erguer o ideal, erguer a vontade, sair, né, dos tropeços, das quedas, dos processos de culpa e mobilizar as potências da alma, que no mais tudo nos será apresentado a caminho. Como ele mesmo diz, aquele que caminha comigo não andará em sombras, pelo contrário, terá a luz da vida. Mas condição para caminhar, ou melhor, para enxergar, é estar caminhando. Porque o cego de Jericó estava à margem do caminho. Então ali nós temos uma associação, cegueira, estagnação. Quando ele se ergue e vai até ele, eis que recupera a visão e não lhe falta luz então para a jornada. Então sempre que o caminho nos parecer sombrio, sempre que parecermos não estar enxergando, que possamos voltar a ele na intimidade do coração, buscando na simplicidade, na humildade, a prece, e fazer o pedido que o cego de Jericó ele fez, com a disposição mais sincera de segui-lo. Senhor, que eu veja, porque aquele que com ele caminha, não falta jamais a luz do discernimento e da inspiração sobre o que, como e quando agir e operar em seu nome. Reconhecendo aqui e recordando, como ele diz na última frase aqui da mensagem, Emmanuel, que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Nós estamos ainda com Jesus aprendendo a ser humanos. A angelitude ainda está para as classes do porvir, ainda está como programa mais adiante. Por enquanto, é sermos humanos como Jesus o é, e maior do que isso, naturalmente, mas aquilo que ele representou para nós como esse arquétipo do que é viver no mundo com a fidelidade e a consciência aí vinculadas à lei divina.